Do Garrincha era físico, né? Ele tinha os joelhos baleados. Sim. De tanto que ele levou paulada dos backs e de tanto que o Botafogo dava injeção para ele não sentir dor, porque o Garrincha era uma atração nas excursões e ele precisava estar em campo. Então ele pagou uma conta muito, muito alta por isso, né? Na verdade, o Garrincha, depois da Copa de 62, já não era mais o mesmo Garrincha. A vinda dele para o Corinthians em 66 faz parte de um plano de recuperação dele, inclusive para a seleção brasileira. Ele chega a disputar a Copa de 66 pela seleção, faz um gol de falta contra a Bulgária. Ele disputa aquela Copa como jogador do Corinthians. Sim. Mas já não era mais o mesmo jogador. E o Corinthians também lutava desesperadamente já há 12 anos por um título, né? Era o 12º ano o Corinthians tentando o título que não vinha nunca. Foi o ano que o Corinthians passou a ser chamado de Timão, porque o então presidente Vadielu destinou uma verba alta para o departamento de futebol, não trouxe só o Garrincha, trouxe o zagueiro Ditão da Portuguesa, que foi muito importante do Corinthians também, trouxe um volante chamado Nair, que jogou por algum tempo no Corinthians, então montou-se aquele timão. O Garrincha jogou pouquíssimas partidas pelo Corinthians, acho que 12 pela última conta que eu fiz. Fez uma grande exibição contra o São Paulo. Ele chega em março, mas logo fica à disposição da seleção brasileira até a Copa, em junho. Então, pelo Corinthians, ele atua muito pouco, né? Um número muito pequeno de partidas. Ele foi um jogador importante. O ano que ele veio para o Corinthians foi o ano que o Corinthians foi campeão do Rio-São Paulo e dividiu o título, não foi? Nesse mesmo ano, né? Ele é um dos campeões do Rio-São Paulo, né? O Corinthians é campeão do Rio-São Paulo de 66, junto com Santos, Botafogo e Vasco. Mas não houve tempo para desempatar a disputa. E o último jogo, o Corinthians podia ter sido campeão sozinho, porque o último jogo foi um Corinthians e Santos, 0-0. O Garrincha sofre um pênalti. Do Zito, tem até a foto do Zito fazendo pênalti no Garrincha. E o Corinthians perde esse pênalti contra o Santos. E o jogo fica 0-0. Um jogo que, inclusive, o Corinthians acaba com 11 contra 9 e não consegue derrubar o desgraçado do Tabu, que também foram 10 anos sem ganhar do Santos. Só foi ganhar em 68, né? Eram histórias. O próprio Garrincha perde um pênalti contra o Palmeiras nos últimos minutos. O Palmeiras ganha aquele jogo por 2-1, então eram pelo menos 2 lances ali que o Corinthians poderia ter acabado aquele Rio-São Paulo sozinho em primeiro e não acabou. Mas mesmo assim o Garrincha tem esse título pelo Corinthians, como o Rivelino também fazia parte desse elenco, foi campeão do Rio-São Paulo em 66, né? Junto com Vasco, Botafogo e Santos.